Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui novamente para mais um dia de Masterclass. E hoje a gente vai dar continuidade aí às nossas atividades aí sobre o Service Desk Plus. Hoje tem algumas surpresinhas para vocês aí. Então, bom, primeiramente, né, para quem está iniciando hoje aí com a gente, não viu a edição passada, nós iniciamos aí já na terça passada o nosso Masterclass de ITSM, com a participação do Demian, do Diário de TI, onde ele falou um pouco aí sobre ITSM, IT, boas práticas, né, ISO 20000 e um pouco mais, sobre as receitas aí de bolo e tudo mais para fazer uma solução de ITSM vingar dentro da empresa. Na semana passada, uma introduçãozinha básica sobre a nossa solução do Service Desk Plus e o que ela pode fazer. Então, foi um overview bem rápido. Vou aqui apresentar a nossa agenda do dia de hoje, então a gente vai dar continuidade à parte de gerenciamento de incidentes, vamos falar sobre a base de soluções, como customizar a interface, né, para deixar ela bem amigável para os nossos clientes, nossos usuários finais, vou falar do catálogo de serviço e aí também vamos criar algumas ações customizadas, aí dar uma ideia para vocês do que é possível ser feito dentro do Service Desk Plus, tá? E iniciar aí a parte de gerenciamento de problemas. Então hoje vai ser bem mão na massa aqui para a gente conhecer um pouco mais do Service Desk. Bom, não poderia iniciar aqui sem falar um pouco, né, do que a gente viu na semana passada, para recapitular, né, na última sessão nossa, quais são os desafios mais comuns que o time de TI de ITSM enfrenta, né, no caso. Então, a questão de entrega de serviço inconsistente, gaps de automação, experiência do usuário bem abaixo do ideal, né? Então, a gente tem ali essa preocupação de entregar um serviço, uma experiência para o nosso usuário que seja muito boa. Abordagem isolada, né? Que você tem ali uma solução ou várias soluções para fazer uma partezinha de cada parte do gerenciamento de TI em si, e levar o gerenciamento de TI além, né, gerenciamento de serviços, desculpa, além da TI. Então, ok, expandir para outras áreas, né? Por que outras áreas também não podem se beneficiar de uma ferramenta poderosa como a nossa, né, para gestão de TI? E cumprir regulamentos de privacidade. Então, vamos lá. Então, aqui a gente recapitulou um pouquinho. E por que o Service Desk Plus, né? Então, como a gente comentou na última sessão, a gente consegue criar fluxos de trabalho e processos customizáveis, né? Fazer ali já vem com alguns guias aí prontos para já dar um apoio. Então, você já tem um guia ali, caminho das pedras, para conseguir atingir aí de uma forma muito mais rápida. É altamente personalizável, né? A gente vai ver algumas coisas hoje sobre essa parte de personalização, integração com outras aplicações. A gente vai falar disso também entre hoje e a próxima sessão. É uma interface flexível, então a gente consegue ali de forma rápida aprender a usar, criar uma série de informações, né, obter informações, e possui ali uma baixa curva de aprendizado. Então ela é bem dinâmica mesmo e simplificada. E bom, a gente trabalha com nossos assistentes virtuais e recursos de inteligência artificial para apoiar no gerenciamento aí das informações, dos serviços, e aí ajudar a gente também a ter ali uma tomada de decisão mais automatizada também. E uma escolha flexível, né? Como a gente comentou, os clientes podem utilizar aí tanto no modo on-premise quanto na versão cloud e utilizar a nossa solução. Então vamos lá. Então a gente vai aqui falar hoje e continuar, né, sobre o gerenciamento de incidentes com o Service Desk Plus, que ficou na nossa última aula, que a gente fez aqui o bate-papo. Então vamos recapitular um pouquinho aqui do que a gente tinha. Então aqui a gente está no Service Desk Plus, e que é o dashboard que a gente já tem, né? A gente vê aqui a página inicial, o nosso dashboard com as informações sobre atendimento, número de chamados, e uma série de outros detalhes que já te dão ali uma informação sobre um panorama, né, de como é que está o nosso gerenciamento de TI. Isso eu estou falando para a nossa instância
de ITSM. Eu poderia ter aqui a nossa visão voltada à nossa instância de RH também. A gente comentou na última sessão. Aqui está o conceito da gente expandir para outras áreas o nosso Service Desk Plus, conceito de ESM. A gente consegue expandir de uma forma muito simples e cada uma das áreas, né, que não são de TI, podem utilizar das mesmas automações que a gente encontra em TI. Vou voltar aqui para a nossa instância, depois a gente vai entrar mais a fundo aí para falar um pouco mais sobre o ESM também. Então a gente está aqui no módulo de solicitações, falando sobre incidentes, tem aqui um monte de chamado que a gente tem. E na última sessão, nós criamos aqui um modelo de incidente, que eu chamei aqui de Masterclass. Dei o nome, coloquei algumas informações, criei um campo. Esse campo aqui vai ser importante no futuro, vocês vão ver o porquê aqui no nosso exemplo. Então eu criei aqui um campo chamado opção de atendimento. Opção de atendimento. E o restante eu deixei aqui. Poderia até remover alguns campos, remanejar, mudar aqui. Então a gente consegue desenhar esse nosso formulário de atendimento também. Tá? Então a gente pode vir aqui, uma visão para o solicitante, para o técnico, definir o fluxo de trabalho. Então desse formulário que eu criei aqui, posso criar uma lista de verificação, anexar tarefas já. Então quando eu criar essa solicitação, já vem aqui junto 2 tarefas que devem ser realizadas. Então, uma série de funções que a gente consegue já aprimorar dentro do Service Desk Plus. E aqui regras de campo e formulário. Então, aqui eu criei uma regra, né, de campo, que é quando carregar, que ele vai ocultar os campos, que é a opção de atendimento. Não, vai estar vazio aqui essa condição, então vamos editar ela aqui para a gente visualizar novamente o que a gente tinha feito. Então, eu vou ocultar o campo, aplicar a todos os usuários. Então, quando criar, né, na execução de criar a solicitação, então vai carregar o formulário. Então, a opção de atendimento, que está aqui, ó, está vazio. Então, eu vou ocultar o campo opção de atendimento. Foi isso que eu fiz. Em alteração de campo, quando o assunto, né, alguém digitar no assunto atendimento, vai exibir o campo opção de atendimento. E aí tem a opção de editar e criar aqui também. E no envio de formulário a gente não fez nada. Então até aqui tranquilo. Então vamos voltar aqui para a nossa solicitação. Estou logado como administrador aqui, tá? Então aqui eu tenho meus formulários, de novo incidente. Se a gente abrir aqui, não tem nenhuma informação, nada de novo. E aí eu vou mudar para o nosso modelo de Masterclass para dar continuidade aqui nesse exemplo para vocês. Então vamos pegar aqui, o capitão vai abrir aqui chamado, pode vincular um ativo, né? Como a gente comentou, o Service Desk Plus possui o módulo de asset junto já, então a gente pode colocar aqui os assets que ele possui também. Tipo da solicitação, aqui deixar de incidente. Eu estou preenchendo na mão, tá? Só para mostrar esse exemplo para a gente aqui. Mas depois a gente pode logar como solicitante e também fazer o mesmo exemplo. Então aqui o grupo, vamos colocar aqui Masterclass, colocar para Stephanie. E aí eu tenho aqui, se eu tivesse a categoria do serviço aqui, aí a gente vai se aprofundar nisso aqui mais para frente. ID de e-mail para a gente notificar alguém se precisar. Aí entra a minha matriz de prioridade, né? Então eu tenho meu impacto alto e minha urgência baixa, deu a prioridade média. Então já fiz isso lá cadastrado na última sessão. Vou colocar aqui redes, só para a gente exemplificar. E aí chegou o grande mistério, aquele campo está oculto. Então se a gente vir aqui e digitar atendimento, quando eu der o Enter aqui ou Tab, para a próxima linha, ele já vai aparecer essa opção do campo aqui para preencher. Então eu posso criar um formulário enorme aqui, deixar ocultos os campos, e mediante o preenchimento, a seleção de informações, ele vai realizando aqui as atividades. Então aqui a gente vai descobrir um outro segredo muito, muito em breve aqui, deixar vocês aí na expectativa. Então vou colocar aqui remoto, teste, abertura de chamada.
Beleza, aqui ele já pegou a localização também que esse meu usuário está, né? No caso aqui em SP. Posso criar os vários sites aqui também e tudo mais. Vou adicionar a solicitação. Aqui a gente vai demonstrar um pouquinho que a gente consegue fazer com automação, tá? Por script. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Então ele abriu o chamado normal. Aqui as outras informações das tarefas que eu mencionei, que ele já está mostrando aqui para a gente, tá? O que tem de informações, as ações que eu tenho para a tarefa, excluir, organizar e tudo mais, criar dependência, a lista de verificação, caso eu tivesse aqui, parte de logs de trabalho, a gente já consegue ter essas informações, análise de tempo, né, quando o pessoal começar a trabalhar. Então, aqui nesse caso, né, voltando aqui, aplicou já o FLA, que está configurado para ele. Então, ele já fez a data de criação e já sabe quando é o meu vencimento com base nesse meu FLA médio que foi criado aqui. Os ativos que estão vinculados. E o segredo aqui é o quê? Em histórico, consegue ver todas as ações que foram feitas. Então, a minha criação, a ação de que foi feita. E aqui entra um fator aí novo, criação de mudança. Por que entrou essa criação de mudança? Aí é o segredo que está dentro do Service Desk que torna ele muito mais poderoso do que já é. Eu consigo criar automações dentro da ferramenta e aí eu tenho algumas formas de fazer isso. Tá? Então, entrando aqui no gerenciamento de incidentes, isso aqui é legal para quem não conhece ainda dentro do Service Desk ou já usa, o coração do Service Desk é trabalhar com as regras comerciais ou agora com a parte de configuração aí de gatilhos por scripts. Tá? Então, eu tenho algumas formas de fazer isso. Ou uma via de regras de negócio, onde eu posso direcionar o chamado, né? Então, vamos editar um aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui já é velho conhecido de muita gente. Então, eu posso criar aqui uma regra comercial, escolher quando ela vai executar, na operação de criação, edição, ou em ambos os casos, qualquer horário, ou dentro do horário comercial ou fora. Então, eu já começo a criar algumas ações aqui. Posso desativar essa regra, ativar a execução em cascata, né, onde ele vai executando, independente se demete um, ele vai continuar executando a outra. Sobrepor valor nas horas de trabalho, então ele vai executar aqui independente de situação que esteja. E aqui eu tenho a minha regra. Então ele vai entender o que? Abrir um chamado, nesse caso aqui, na abertura. Se a categoria for roteadores, ou suítes, ou internet, e o assunto contiver, né? Então no meu assunto tiver network problem, ele vai fazer? Ele vai classificar no grupo network. Então isso aqui é uma maneira bem tradicional. O pessoal estava acostumado a fazer as automações aqui para direcionar, categorizar e tudo mais. Então tem uma série de campos que eu posso utilizar aqui, inclusive o campo customizado que nós criamos, opção de atendimento. Eu poderia criar um novo aqui, ó. E colocar alguma das opções, tá? Então poderia fazer isso. E aqui fazer algumas outras ações, além de classificar no grupo. Poderia atribuir a um técnico, classificar em um grupo, né, como já está aqui no caso. Mover para uma categoria, então, opa, vamos mudar para outra categoria. Então, vem aqui e seleciono. Essa aqui é a forma tradicional, né, de você fazer utilizando. Porém, aqui a gente já vem algumas ações que a gente pode fazer por aqui. Executar funções personalizadas. A gente pode selecionar função, a gente pode criar várias funções para fazer chamadas, aqui no caso, ou executar um script também. Então a gente pode criar um script aqui em JSON e fazer essa opção também. Então mais um ponto que a gente tem. Mas não foi aqui que eu fiz, aqui eu só quis mostrar para vocês uma das formas que é tradicional de fazer utilizando as regras comerciais e que agora você tem essa opção de criar também aí os gatilhos aí de funções personalizadas. Então, o que a gente fez aqui no caso? A gente criou uns acionadores personalizados. Aqui está o segredo do que eu fiz. Então, eu coloquei aqui um criar mudança, quando a solicitação for criada, a qualquer hora, onde o campo,
né, opção de atendimento, é remoto. Se ele for DEMET nesse sentido aqui, mesma característica da regra de negócio, só que eu fiz em outro local. Tá? Eu não apliquei para uma regra para executar ali. Aqui eu estou fazendo no geral, quando for aberto. Então eu coloquei aqui a opção de atendimento remoto, executar uma função personalizada. Poderia chamar uma classe ou rodar um script. Então aqui está o meu masterclass que eu criei. Então vamos mostrar para vocês o que eu fiz aqui nesse caso. Tá? Então a ferramenta já vem com algumas ações personalizadas criadas. Aqui, por exemplo, ao abrir um chamado, eu fazer a criação de uma nova solicitação de um chamado parente. Então já você cria um chamado filho aí sobre esse chamado. Então vamos editar aqui só para a gente visualizar. Então a gente vai programar aqui dentro scripts para fazer as chamadas. A gente vai criar tudo isso aqui. Não é o foco daqui a gente mostrar a parte de programação. Tem o guia dentro da ferramenta também. E aí deixa nos comentários aí se alguém quiser depois treinamento com relação à programação que a gente utiliza, né, o debug, aqui para fazer essas configurações. Aí deixa nos comentários aí que a gente vai pensar em alguma coisa para frente aí de ensinar vocês, quem tiver interesse, a fazer essas customizações utilizando script. Então já é uma ferramenta aí, né, programaçãozinha, vamos dizer assim, que a gente tem dentro das soluções da Zorro para outras ferramentas também, agora estão embutidas também dentro do Service Desk. Então ali tem mais informações. Então aqui a gente tem uma série de informações para fazer aqui, uma criação de chamado, por exemplo, compartilhar uma solicitação com técnicos e solicitantes, né? Então a gente tem aqui também um outro script já pronto. E a gente fez aqui esse, que é o nosso do Masterclass, que é voltado a criar uma mudança a partir de um chamado. Então, tem aquele meu template, criei o chamado referente a um problema e eu criei uma mudança em paralelo. Então, se a gente abrir aqui uma nova guia, a gente não vai falar agora de mudança, mas aqui está o que a gente criou nesse momento. A gente criou uma simples mudança por aqui, sem fazer nada, o horário, o dia de hoje, certinho. Então nem preenchi nada, a gente nem colocou regras aqui e nada, só fez a abertura do chamado, então a gente conseguiu trabalhar com outro módulo dentro do Service Desk a partir de uma chamada que a gente fez. E um script, né, apesar do tamanho dele aqui, é um script pequeno, e você consegue aí fazer essa chamada toda e trabalhar com outras áreas. Então aqui eu peguei o número do chamado, né, que a gente tinha, criou o objeto aqui para criar a data e tudo mais, fez o input do JSON aqui com as informações que a gente precisava, criou a instância do JSON, fez aqui, precisa fazer aqui a chamada, que a gente está falando de API, então a gente chamou internamente, coloquei o nome do meu servidor, as informações, e aí a gente tem aqui a chamada já, né, da API. Algo importante aqui, deixa eu abrir uma nova janela, para vocês entenderem o que a gente consegue fazer. Então eu tenho aqui a minha API, a documentação da API. Então aqui é um fator bem importante para vocês. Então aí, começando a fazer as automações dentro do Service Desk, toda a documentação da API encontra-se aqui, tá? Então não tem documentação paralela, não tem nada. Entrou no site ou na ferramenta mesmo, já vai ter acesso a essa documentação. Então aqui eu tenho meus módulos, tem a introdução aqui para mostrar como é que faz e tudo mais. Os status, os códigos aqui que eu tenho, né, por exemplo, de erro e tudo mais, o que não encontrou. Então a gente consegue ver toda essas informações. E a gente tem os módulos aqui, então eu tenho para request, para change, para project, soluções, CMDB, parte de admin. Então imagina, vocês podem atualizar um usuário dentro do Service Desk de acordo com os parâmetros, utilizando a própria API para fazer isso. Então, tem bastante informações aqui para a gente fazer. Então, vamos vir aqui em Request.
poderia fazer um dia adicionar uma request. Então aqui eu tenho as informações. Aqui eu tenho o formato, né? Em JSON como é que é. Então as variáveis que eu preciso ter, né? Então a request, subject, a descrição, solicitante, o ID. Então tem todas as informações aqui que ele já puxou. E aqui do lado, né? Eu já tenho aqui as informações. Então ele está fazendo a leitura, né? No caso aqui, do que eu tenho lá no meu exemplo desse código aqui. Então aqui eu tenho todas as informações preenchidas, né, com base nesse script que está aqui, que eu posso até fazer customizar ele também. Então aqui o request, aqui o título que eu coloquei, ó, no caso que eu tenho aqui, né, coloquei nada, só estou olhando. Description, então a gente consegue vir aqui, ver o description. Então a gente consegue ver todas as informações sobre o usuário, requisitante, as informações, então tudo isso a gente consegue vir por aqui e fazer. E no caso a gente pegou essa outra para change. Então, a gente tem aqui adicionar uma change, visualizar uma change. Opa, vamos olhar aqui qual que é a change que eu tinha criado aqui. 8. Então, se a gente colocar 8 aqui, pronto, trouxe aqui a chamada do que a gente fez ali. Então está aqui, ó, naquela requisição da mudança, está aqui os valores pela chamada que a gente passou e fez. Então, a gente pode até ver aqui alguns exemplos de scripts, as informações aqui deu, a passagem aqui de parâmetro. Então, uma forma bem tranquila aí. Faz muito tempo que eu não programo, então eu não vou me aventurar a fazer nada ao vivo agora, porque estou um pouco enferrujado. Mas, uma forma bem simples, a gente consegue ter aí aqueles conhecidos já, né? Scripts, DevOps, então a gente consegue ter tudo isso integrado aqui e ampliar ainda mais o poder do nosso Service Desk. Então aqui fica um exemplo para nós vermos aqui do que tem. E aí vamos voltar para cá. Então eu criei aqui as mudanças. Foi só para exemplificar para vocês o que a gente consegue fazer com o script. A gente pode vir aqui, criar o script, né, a função que a gente quer, e ela vai executar. Então nesse caso aqui, conforme o meu chamado, tem um campo, ele vai disparar uma ação específica. Então eu posso fazer várias ações aqui de editar uma tarefa. Então se a gente voltar aqui, deixa eu pegar um pouco mais da API aqui para mostrar para vocês. Então, aqui dentro de request, as outras informações que nós temos, né, de problemas, associar a uma mudança, desassociar, deletar, colocar tags. A gente consegue fazer uma série de ações aqui dentro. Ó, templates. Então, a gente consegue customizar muita coisa através aqui, ó, tasks. Adicionar uma tarefa. Poderia criar um script para, conforme for preenchido as informações, ele vai criar a tarefa de acordo. Onde que a gente poderia utilizar isso aqui? Dentro do nosso catálogo de serviço. A gente vai ver algumas coisas no catálogo de serviço, então, dependendo dos campos que forem selecionados, das opções, eu poderia utilizar um script para criar as tarefas aqui já dentro da minha solicitação, conforme o preenchimento de cada um dos itens. Então aqui eu tenho essas informações. Atualizar também, então dá para brincar bastante aqui com as configurações. Então aqui está o nosso exemplo para mostrar para vocês. Vamos testar aqui só para a gente ver como é que ele funciona. Aqui estão as informações, salvar aqui. Então aqui já está tudo certinho. A janela está bloqueada. Então, aqui eu vou testar, então ele pede para colocar um número do chamado. Vamos pegar aqui chamado, vamos executar. Vamos fechar aqui de novo, que ele... Aqui no caso, vamos pegar qualquer um aqui.
e aí ele te dá o resultado. Então, para testar também é bem simples, né? Ele já vai te dando alguns exemplos. E aqui é a operação que a gente fez. Então, ele deu o resultado de sucesso. A change foi criada. E eu tenho as informações aqui do que foi preenchido dentro dos campos. Então, aqui eu tenho as informações. Se for sucesso, então ele vai colocar as informações e a change foi criada. Se não, a mensagem de erro aqui também. Então, até aqui, estou mostrando essa parte para vocês. Vamos voltar aqui para a nossa solicitação. Então, a gente voltando aqui para a nossa tela de solicitação, a gente tem outras configurações que a gente pode fazer aqui fora essa parte de customização, né? Aí tem a parte de filtragem também que a gente consegue por aqui criar filtros novos, né? Então a gente pode criar um filtro para facilitar a visualização, para deixar algo pronto já. A gente pode trabalhar com vários campos aqui. Então a gente pode vir aqui, olhar cancelamento, outros campos que tiver, grupo de STLA violado. Então você pode criar várias visualizações para facilitar. E o campo customizado que a gente criou também está aqui. Então eu vou criar aqui uma visualização rápida. Atendimento remoto. Então vou dar um salvar aqui. Atendimento remoto, beleza. Acabei de criar essa visualização. Então está criada a visualização. Vamos voltar aqui. E aí eu tenho a minha visualização nova criada com todos os chamados que fazem, então match naquele argumento que eu criei ali. Então está todo mundo aqui, então para fazer a visualização, a tratativa, fica mais fácil para cuidar. Beleza? Adentrar um pouco mais aqui a nossa parte de gestão de incidentes. Então a gente comentou aqui sobre a criação de modelos, né? Que a gente pode criar aqui com campos, formulário, tudo certinho. A parte de regras de campos e formulário, então você pode criar até um padrão já fora da... Não precisa nem ser no incidente. Você já pode criar isso de uma forma mais global aqui para aplicar para tudo aqui, qual que vai ser feito, a condição dos campos. Então você já pode deixar prontas essas configurações para fazer. Então imagina, independente do que for que vir aqui a ser enviado no formulário, posso fazer a execução de um script personalizado para validar e tudo mais por aqui. Campos adicionais, então a gente pode criar todos os campos, eles vão ficar salvos aqui também. E aqui é importante, se estiver trabalhando com API, porque aqui você consegue ter o nome do campo que você está utilizando dentro da ferramenta e o nome que ele é utilizado na API. Então você consegue puxar ele também para lá e utilizar. Então eu quero criar um outro campo adicional, posso vir aqui e selecionar, se ele é um campo de linha única, né? Um campo de lista de opções, seleção múltipla, linha múltipla, numérico, data e hora ou decimal. A gente consegue também criar por aqui. Outros campos que a gente consegue utilizar aqui dentro, campos não, na verdade funções, são códigos de fechamento do incidente. A gente pode criar códigos de fechamento, né, para saber se a solicitação foi fechada com sucesso, teve algum problema, postergou, enfim, que houve com aquele incidente que foi criado. A gente consegue criar aqui para efeito de criar um indicador de atendimento, saber o que está acontecendo, né, tirar métricas. Isso é bem importante. Outro ponto importante que a gente tem dentro do módulo de incidentes são as regras de fechamento. Então, o que acontece aqui? Eu posso especificar quais são os valores que tem que ser preenchido para que a solicitação seja
fechado. Então, assim, para fechar aquele incidente, tem que ter o técnico, prioridade, descrição e resolução, por exemplo. Preciso dessas informações. E também o nosso campo adicional aqui também. Então, esses campos aqui vão ser utilizados. E lembrando, né, que os campos obrigatórios para solicitações de encerramento que não têm um ciclo de vida configurado. A gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida também aqui na sequência, tá? A gente vai falar dele também. A gente vai falar de tudo isso aqui também. Vai montar. Então aqui são as opções. Confirmar o reconhecimento, né, do solicitante, do usuário. Então ter essa informação é importante. Então as tarefas que estiverem associadas forem finalizadas, aí pode mudar. Então a gente configura tudo aqui para garantir que o chamado só vai fechar com todas as opções vinculadas a ele forem concluídas. Então a gente tem que ter todas as informações aqui de dependência também, fechamento manual ou automatizado. Então a gente pode, depois que tiver 2 dias, 1 dia, a gente pode selecionar aqui o status de resolvido e ele já vai mudar automaticamente para o status de fechado. Então a gente tem várias opções de trabalhar dentro do Service Desk. A gente já viu a parte de modelo de solicitação, né, de incidente, e a gente também pode criar modelos, né, para a solução. A gente pode criar aqui solução padrão, colocar aqui a mensagem, e pode ter um editorzinho para a gente fazer toda essa parte. Vamos criar uma só aqui. E aí a gente voltar lá para nossa parte de incidentes. A gente pode vir aqui, a gente vem aqui em resolução, a gente tem aqui as soluções, que a gente vai ver ali também, e tem aqui a solução padrão. A gente pode criar até templates de resolução para automatizar e melhorar, né? Deixar com uma cara mais profissional ainda as respostas. Isso aqui é um ponto que é bem interessante de comentar, né? Que às vezes passa despercebido em grandes equipes, que às vezes o pessoal não olha o texto que recebe, né? Então, aí você fecha um chamado e o usuário não entende, não interpreta direito o que está. Então, você pode deixar bem desenhado aqui a resposta da resolução, um templatezinho bem feito, para facilitar essa comunicação. Então, você já tira esse gap de comunicação entre a área técnica e os usuários, né, os seus clientes da solução, que é bem importante isso, né, até para criar essa experiência melhor para o usuário, porque pode ter um ambiente com 1, 5, 10, 15 ou 100 técnicos trabalhando, provavelmente a resposta deles não vai ser uma resposta padrão, né? Dificilmente alguém vai pensar igual ao outro, então a resposta pode sair um pouco torta, um pouco fora do que deveria ser. Então pode criar aqui um templatezinho de resolução padrão e colocar. Então essa é uma das opções que tem dentro da ferramenta também. Modelo de resposta, seguindo a mesma orientação, né? Então aqui nesse caso, estou numa etapa antes aqui, não, aqui. Então eu preciso responder aqui alguém, e aí eu posso usar os modelos aqui de informação, né? Então eu preciso de mais informações. Então já bem preenchido aqui, ó, tudo bonitinho. As informações, não, o que eu preciso aqui é informar que a impressora está configurada. Então, deixa tudo num padrão bonitinho, já facilita, evita problema, estresse, né, e automatiza o tempo aí, né? Dependendo do texto ali, ganha uma produtividade. Então a gente consegue ter tudo isso por aqui também. Então a gente tem outras opções também de menu personalizado, mas a gente pode criar um menu para colocar aqui também, fazer chamadas para um arquivo HTML, aí de novo chamar scripts. Então, a gente pode trabalhar aqui e estender o Service Desk da melhor maneira possível. Bom, a gente já falou aqui dos acionadores customizados, né? De criar a mudança, de criar a função aqui também. Aí tem a configuração de chat, a gente pode habilitar o chat
para conversar com nossos solicitantes. Se estiverem online aqui também a gente consegue fazer isso. E aí fazer essa configuração toda aqui do que a gente quer para abertura de chamados por aqui e tudo mais. Chats, por exemplo, sites que eu não quero que esteja associado para trabalhar via chat. Então a gente pode configurar N informações aqui dentro para trabalhar com o chat também. Integrar o chat a uma página. Então a gente pode fazer aqui e adicionar isso aí também. Aí tem toda a gestão do chat por aqui dentro da ferramenta. Tá? Então a gente já viu aqui a configuração do chat, as regras de negócio que a gente já passou aqui, já comentei com vocês da importância delas. Né? A gente tem aqui as tarefas de manutenção preventiva. Então aqui você pode criar chamados que vão ser criados aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um outro qualquer, pegar o Masterclass mesmo. E a gente vai personalizar essa nossa tarefa aqui, né? Para quê? Para que ela seja aberta em determinado período. Então vamos colocar aqui um solicitante, vai ser Fernando. Aqui as informações, vamos deixar assim mesmo. Aí aqui eu tenho a opção do formulário, porque não vai se aplicar aqui, então aqui é presencial. Verificar gerador. Então, se fazer uma manutenção no gerador, é sempre bom ver se o gerador está funcionando ou não, porque na hora que você precisar dele numa falta de energia, vai que ele não sobe, né? Então aqui eu vou criar uma tarefa personalizada, vou avançar. Então só voltando aqui um pouquinho, né, o modelo, aí tem a opção de colocar as tarefas também. A gente pode anexar um arquivo, fazer uma série de outras adições aqui. E aí eu seleciono aqui qual que é a programação. Bom, o Fernando vai validar isso aí toda sexta-feira, semanal, às 9 da manhã. Então aqui eu consigo configurar, então toda sexta-feira, às 9 da manhã, vai gerar um chamado que vai chegar para o Fernando verificar o gerador. Então se a gente dar um play agora aqui, só para ele criar, para a gente ver, já criou. Vamos sair dessa visualização aqui. Ele vai criar aqui a solicitação. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no meio de todas as solicitações que estão abertas aqui. E aí ele já tem as informações do chamado. Então, quero criar uma visualização só para a parte do gerador. Então a gente pode ir lá de novo e criar um outro filtro para ficar ou por técnico. Então a gente pode fazer toda essa visualização aqui, criar de uma forma bem simplificada para cada um. Então a gente pode vir aqui o que tem solicitações pendentes e tudo mais. Então, a gente pode vir aqui e dar uma olhada em tudo que foi aberto, chamados, olhar, e aqui está o chamado para o Fernando, verificar o gerador. E aí tem aqui o chamado configurado. Se eu tivesse a regra aqui também, poderia fazer uma chamada, criou o chamado de verificar o gerador para o Fernando, dispara uma outra ação para colocar tarefas de teste e tudo mais. Então a gente consegue fazer essas configurações aqui bem tranquilamente. Opa. Vamos voltar aqui. A gente tem essas opções, né, que a gente comentou aqui da tarefa. A gente tem aqui as opções de acordo de nível de serviço, que a gente já comentou na semana passada, né? A gente falou aqui sobre os SLAs. A gente pode criar um SLA e aí, como eu comentei com vocês, pode criar a regra com vários campos, mesclando cada um deles aqui para garantir que, se for aqui, aquele match ali de configurações, é o que o SLA vai responder sobre ele. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de SLA alto.
Então, se a prioridade é alta, aqui está baseado nisso. Então, suponha que a gente coloque aqui a prioridade é alta e colocar um outro campo aqui. Tipo da solicitação. Então, se for uma solicitação de incidente e a prioridade alta, ele vai dar um match nessa configuração. Caso ao contrário, ele vai entrar nas outras regras que a gente tem aqui para falar sobre SLA. Tá? E aí a gente entra aqui em um outro cara bem interessante. Vamos criar aqui um do zero para mostrar para vocês, que é o ciclo de vida da solicitação. E aí eu vou pedir para vocês que estão participando aí, quem já usa o Service Desk Plus, comentar para a gente aí se utiliza ou não o ciclo de vida do chamado. Tá? Aqui, o que quer dizer isso? Então, vou pegar aqui esse meu default aqui, vou criar um test master class, criar o chamado, e aí eu posso criar esse meu ciclo de vida da solicitação. Então, eu tenho um workflow aqui, um fluxo, né? E ele vai seguir e eu posso customizar isso daí. Então, por exemplo, o chamado está na fase de aberto, eu posso, durante essa transição das etapas, posso fazer chamadas aqui. Né? Então, eu posso colocar aqui campos que são obrigatórios ter, por exemplo, impacto, por exemplo. E depois posso fazer funções. Então, aqui, vamos voltar aqui nesse caso, posso criar uma regra. Quando eu falo de regra, já vem o quê? Chamar funções. Então, eu posso criar várias funções aqui e de acordo com cada uma dessas minhas fases que eu viro passando por aqui, ele vai disparando uma ação ou outra. Então, aqui no caso do Open, eu só vou ter o durante ou depois. Então, imagina, depois de aberto, eu vou fazer a chamada para uma função personalizada. Então, eu posso fazer aqui, configurar o meu critério para isso. Consegue fazer essa configuração. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar que não tem uma ação aqui. No on-hold eu vou deixar. Então, ele vem aqui, abriu, associou a um técnico, startou o serviço, colocou como um hold, mas ficou aqui segurando. Não, essa parte aqui não vai ter. Então, o fluxo é só esse aqui, por exemplo. Então, quando ele estiver associado, aqui os status que eu tenho. Então, quando ele estiver associado, aí eu passo a ter um antes, um durante e um depois. Então, eu consigo vir aqui e criar mais opções. Então, vejam bem o que a gente consegue fazer. Isso eu estou falando só da parte de incidentes do Service Desk. Então, com base naquela configuração que a gente fez de chamar uma ação, né? Então, se eu te colocar aqui teste, só para... Então, a gente pode vir aqui e fazer um técnico, por exemplo, está vazio. Qual que é o critério, né, que eu vou ter aqui da minha regra? Então, eu posso criar aqui uma informação. Durante, posso vir aqui criar uma nova regra com ações de chamar aquela minha ação de criar uma mudança. Então, vamos supor que durante aqui a tratativa aqui desse meu ciclo de vida que eu estou criando para solicitação nessa fase, tem alguns critérios que dão um match aqui e eu faço a chamada para criar uma mudança ou para criar uma tarefa. Tem um case bem interessante de um cliente nosso. Eles trabalham com esteira de desenvolvimento Lean, né, para desenvolver e adaptar o processo para dentro do Service Desk. Então, eles criaram um fluxo aqui dentro do Service Desk e aí eles vão seguindo as etapas, validações e tudo mais. E na hora que ele chega num determinado passo aqui, ele precisa criar um novo chamado, que seria a segunda fase da esteira. Então, quando ele vai encerrar esse chamado aqui, ele vem e faz. Na quinta vez que ele faz isso, ele starta uma mudança, ele abre uma mudança, né, vinculado a esses chamados que eu tenho aqui, para fazer a outra fase do processo do desenvolvimento. Então, eu tenho lá o desenvolvimento em si, está rolando. Opa, agora a gente precisa levar isso para o ambiente de homologação. Aí abre uma Gmood, né, da ferramenta do Service Desk,
já com as informações tudo preenchidas, e aí passa a trabalhar dentro do módulo de mudanças também. Então aqui a gente consegue estender bastante a funcionalidade, e aí o céu é o limite, né? Desenvolvendo aqui as customizações, consegue chegar um detalhe bem legal e deixar bem automatizado o processo, né? Então você usa o Service Desk ali como vários funcionários ali, como vários membros da equipe, né? Você deixa toda a automatização dentro dele. Então a gente já viu aqui algumas coisas nessa parte, a gente já viu todas as configurações, né? E um outro fator interessante, né, que a gente acaba encerrando essas configurações que a gente tem dentro da parte de incidentes, a gente tem outras, e aí eu vou mostrar para vocês a parte que a gente está falando lá sobre gerenciamento de incidentes. Antes de falar da base de soluções, eu vou só inverter aqui um pouco a ordem, que eu acho que vai ficar melhor para vocês aqui entenderem. Então, voltando aqui ao nosso o portal ESM, que é o diretório, né, onde eu tenho as opções de criar as instâncias e tudo mais. Além de criar as instâncias, eu tenho a opção de personalizar a interface do meu portal. Então, eu até posso criar aqui uma ancoragem, né? Quem que vai ser o principal? Ele vai entrar direto no IT ou ele vai ficar dentro do meu portal ESM, né? Então, quando eu falo em portal, ele vai cair nessa tela aqui ou vai cair dentro de um principal aqui. Então, a gente pode customizar. E essa tela que a gente vai customizar agora para vocês visualizarem como é simples também. Então, tem aqui a opção, ó, personalização do portal ESM, personalizar o portal ESM, e aí abre o meu HTML, aqui eu posso selecionar a visualização de código em cima e embaixo a parte gráfica, e aí ele mostra aqui, né, no caso, como está habilitado para executar scripts de forma dinâmica, olhar aqui se, né, se o script que eu estou executando não tem nenhum problema. Então aqui eu posso customizar isso, né? Então, bem-vindo, aqui está o nome da empresa. Então aqui eu posso preencher, colocar outras informações, né? Vai ficar meio redundante aqui, né? Vamos colocar aqui. A gente pode colocar assim, bem-vindo ao Managed Engine Service Desk Plus do Masterclass. Vamos tirar aqui, vamos editar. Então eu posso mexer aqui no HTML, fazer as configurações que eu quero nesse meu portal. Embaixo aqui os cards, né? Pode preencher, colocar mais informações. Então aqui embaixo também. Então, a gente pode preencher aí e deixar bem personalizado para o pessoal. Então a gente mudou aqui já, publicou. Né? Vamos voltar lá para a nossa visualização. A gente voltar aqui no painel. A configuração, se eu tivesse feito outro, colocado HTML, colocado um iframe, aí o pessoal que conhece mais aí de HTML pode customizar bastante as opções aqui para gente. Então, aqui a gente encerra essa parte de personalização do nosso portal ITSM. E a gente vai falar agora, sim, da nossa base de soluções dentro do Service Desk Plus. Então, a gente pode criar aqui a base de soluções. E aí um ponto interessante, né? Se a gente vir aqui de novo no nosso portal, vir para o outro, a gente tem também aqui, né, nesse nosso portal de RH. Imagina, vamos trabalhar aqui dentro dessa base de soluções do RH, para fugir um pouco do que é só TI, só TI, só TI. Aqui, vamos falar de outras áreas também, aqui nesse caso. Então, a gente pode vir aqui criar uma base de soluções, voltada ao RH, por exemplo. Política, reembolso. Pode colocar aqui todo o procedimento, tudo mais, anexar arquivo. Tópico, a gente pode criar aqui os tópicos também, então a gente pode criar aqui reembolso, pagamento e outras chaves que a gente quiser colocar aqui, por exemplo. A gente pode colocar aqui, vai facilitar bastante. Quem que é o proprietário dessa solução? No caso sou eu. A gente tem aqui alguns parâmetros interessantes
para a gente trabalhar. Por exemplo, data de revisão. Então, é uma boa prática, né, a gente revisar essa nossa base de soluções esporadicamente. Então, eu posso colocar aqui que a minha política, a cada 3 meses, essa revisão, essa base de solução, essa minha solução em si, seja revisada. Posso até criar uma inspiração dessa minha solução. Tá? Não é aplicável nesse caso. Colocar os comentários e aí eu posso marcar essa opção aqui e essa base minha de solução, essa minha solução, vai para o portal e vai ficar disponível para o nosso usuário visualizar, certo? Então essa é uma maneira aí de a gente também utilizar a base de soluções, não só para a área técnica, né? Mas também para os nossos usuários. Então ele vai visualizar isso aí no portal e já vai liberar. Então aqui eu tenho algumas funções, como eu sou administrador, então eu posso adicionar ou adicionar e aprovar. Então aqui a gente tem essas fases que a gente pode fazer. Aqui no caso, o tópico precisa colocar, né? Isso é importante. Então a gente já aprova, mas eu posso ter todo o fluxo aqui também de aprovação dentro, né? Então aqui eu tenho as informações. Então se a gente voltar aqui, aqui é a minha política de reembolso, todas as informações, aí eu posso colocar link, tudo que tiver direito aqui para colocar dentro da ferramenta. E aí, o meu usuário logando na ferramenta, ele pode buscar essas soluções, já ter esse guia aí de apoio também. Lembrando que tudo que a gente fez lá de incidentes, a gente tem nessa instância também. Eu imagino automatizar processos do nosso RH, como nesse exemplo, fazendo chamada para outras aplicações aí via API e populando dentro do Service Desk, fazendo consulta. Então, fica aí a dica para vocês do que é possível de se fazer com o Service Desk Plus para otimizar ele. Então, a gente falou aqui da base de soluções, é bem simples para fazer a tratativa, né? Então, a gente pode vir aqui, ela está ativa, tem um cadeadinho aqui que mostra que ele é público ou não. A gente tem essas informações, a parte da revisão, tudo mais, a opção de anexar arquivos, enfim. Então, a simplicidade aqui de configurar, tá? Que no caso, eu quero submeter a aprovação. Eu preciso configurar o servidor de e-mail, que nesse caso aqui dessa instância não está configurado. E eu faço por aqui também. Tá? Então a gente falou da base de soluções. Customização da interface, a gente mostrou ali já um pouquinho antes, a gente inverteu a ordem. Vou mostrar. E aí vamos agora entrar aqui na parte do catálogo de serviço do Service Desk. Então vamos falar de catálogo de serviço. Como essa instância aqui do RH não tem, então vamos voltar para nós de TI e vamos falar sobre o catálogo de serviço. Bom, o exemplo que eu gosto sempre de dar aqui é você entrar no restaurante e ter ali o nosso cardápio, tudo definido, o que nós, como restaurante, podemos oferecer e garantir a entrega. Né? Então, se pedir um prato ali que a gente não entrega, por exemplo, eu vou pedir açaí no restaurante italiano que só trabalha com massa. Então, tem que estar no catálogo a informação do que a gente tem de disponibilidade, senão qualquer um vai pedir o que achar melhor ali, o que vier na cabeça. E aí imagina que o pessoal que está lá, o chefe de cozinha, vão começar a ter problemas para criar. Por quê? Será que tem os itens para fazer o que eu preciso ali do meu prato? Então a gente precisa definir um escopo, definir o serviço e o que nós vamos oferecer para os nossos clientes. Então tem que deixar tudo bonitinho. Aqui eu tenho um exemplo que eu criei para a gente ver aqui, ó, novo funcionário. Então, a gente tem algumas informações aqui. Então, vamos colocar de novo aqui quem é o solicitante. Aqui no caso, não precisa ter ativo ou não. Então, as informações aqui. Solicitação de novo funcionário. Então, vamos colocar aqui as informações. Então, veja só como é simples aqui. Então, a gente pode criar um formulário de uma forma bem tranquila, onde eu posso colocar aqui os recursos desse meu empregado, né, desse novo funcionário. Vai precisar de um desktop, qual que é o modelo? Vai pegar um da Dell. Então, aqui tem as informações,
eu posso colocar, tá legal. Posso ver o próximo aqui, no caso, da HP. Então, pode colocar o que a gente quiser aqui. Então, vou pegar aqui o da Dell. Qual o sistema operacional? Então, a gente pode vir aqui e colocar o Windows XP. Vamos colocar aqui o Windows XP. Ele precisa também aqui um disco externo, um teclado multimídia, um mouse e as caixinhas de som. Vamos por aqui para a gente mostrar o software que ele precisa instalado. Firefox, só. Aí aqui a gente tem outras informações, né? Coloquei repetido aqui também. E aí aqui entra as opções também de acesso, imagina. Então tem aqui, deixa eu criar ele no meu Active Directory, dar acesso no CRM, criar aqui as informações no Helpdesk. E como estamos trabalhando todo mundo remoto, vamos criar aqui a VPN dele também. Outros dispositivos que ele precisa, o iPhone e o iPad também, é importante para ele. Então, criei a solicitação com base no meu catálogo de serviços. Então, eu fui guiando esse meu usuário, o solicitante, a fazer a solicitação e eu tenho as informações aqui dos recursos, tudo que tem. Então, já chegou aí o chamado, né, a solicitação do meu catálogo de serviço, já tudo prontinho do que ele precisa seguir. E aí aqui nesse caso é um exemplo bem simples, né, de catálogo de serviço, então não tem tarefa, mas lembrando, né, a gente pode fazer algumas coisas aqui para criar, então a gente vai dar uma ideia aqui para vocês de exemplo, histórico, lista de verificação, tudo que a gente pode fazer. Então aqui eu criei o meu catálogo de serviço, utilizei ali o meu catálogo de serviço de uma forma bem simples. Então a gente vai entrar aqui agora e ver como que é esse processo de criação do catálogo de serviço. Então a gente tem aqui a opção de criar os meus catálogos de serviço. Então tem essa de novo funcionário. Aqui eu tenho um que está desabilitado. Então tem aqui um catálogo de serviço que eu acabei removendo ele do meu ambiente. Então ele, como tem outros que já foram utilizados, eu não posso simplesmente excluir, ele vai ficar aqui sem utilização. Então a gente pode vir aqui criar uma nova categoria de serviço de TI ou comercial para facilitar. A gente pode criar aqui, vamos colocar controle de acesso, por exemplo. Aqui nesse caso, horas de suporte ao serviço, posso colocar qual é o impacto desse meu serviço comercial. Vou colocar aqui de notas. O objetivo da restauração do incidente, então posso colocar as informações. Qual que é a disponibilidade que eu preciso aqui, né? O objetivo, isso aqui é 95%. Posso pôr informações de custo, quem que é o responsável. Vamos jogar para o Fernando isso aqui. A descrição, beleza, criei a minha categoria. Então tem aqui o controle de notas, está tudo certinho. Posso pôr um ícone aqui certinho, um conjunto de ícones. Vou colocar aqui só para simplificar. E a gente vai entrar diretamente agora no catálogo de serviço. Então tem o meu, de novo, funcionário que tem aquele criado. E a gente tem esse de controle de notas que não tem nenhum serviço. Então agora vamos colocar aqui o layout. Emissão de nota fiscal aqui, só para a gente ter o exemplo. E aí aqui eu venho para o meu formulário. Eu posso ter o formulário normal, como a gente já viu para outras, a parte de incidentes. Aqui eu tenho partes que eu posso criar aqui, adicionar, né? Várias áreas, então a gente pode criar nomes aqui, então a gente pode criar uma categorização aqui só para identificar, para simplificar. Segunda fase de preenchimento e por aí vai. Então a gente pode fazer isso, pode personalizar também a fonte, tamanho, cor e tudo mais. Então a gente pode personalizar, adicionar campos aqui também. A gente pode vir aqui, colocar, arrastar. A gente pode arrastar
esse campo, joga para cá. Se for, por exemplo, no caso do RP, é um campo que eu tenho criado aqui para selecionar qual que é o RP. Então a gente pode criar várias informações aqui também, como a gente pode, né, simplesmente remover certos campos que eu não queira aqui. Então, a gente pode vir aqui, criar campo, fazer tudo isso de uma forma para cá. Então, a gente pode adicionar recursos também, como a gente viu, né? A gente tem aqueles templates prontos, ou a gente pode criar uma caixa de seleção aqui e personalizar. A gente pode até importar de um Excel isso daí. A gente pode fazer aqui sistema, informar sistema. A gente pode vir aqui, quais os produtos, vamos colocar aqui só para a gente aproveitar aqui. Vamos colocar todos eles aqui. Pronto, só para a gente ter como esse exemplo aqui da caixa de seleção. Habilitar se vai ter custo ou não. A gente pode informar isso também. A gente vai precisar colocar o custo de cada um deles. Vamos tirar aqui. Então, tenho aqui a minha informação. Vamos criar um nome para ele aqui. Então, aqui eu já tenho a minha informação criada para a gente visualizar. Então, aqui eu vou montando meu catálogo de serviços, quais os grupos de suporte disponíveis, né, para esse modelo. A gente pode selecionar um ou todos, exibir para o solicitante também. E aí no solicitante a gente tem a parte de gerenciamento, né, dos usuários, a gente pode criar filtros de quem vai ter o acesso. Aqui também. A gente está desenhando aqui o nosso catálogo bem simples, só para vocês terem uma ideia do que é possível de fazer. Então a gente vai avançar, né, só vai configurar o fluxo de trabalho. Então aí que a gente pode entrar já na parte de aprovação dessa solicitação, né, de serviço. Então imagina, alguém fez a solicitação, mas eu preciso ter um aprovador. Quem que é esse meu aprovador? Vai ser o responsável pelo departamento. Então tá aqui. Aí eu tenho as configurações de aprovação também. Todos os aprovadores devem aplicar a ação de aprovação primeiro. Então aqui eu seleciono como é que vai ser feito isso. E aí também eu posso criar ou utilizar um SLA para esse meu serviço. Posso criar aqui o catálogo dentro do catálogo de serviço o SLA desse meu serviço, inclusive a parte do OLA também, do nível operacional. Então eu posso trabalhar isso aqui e criar uma lista de verificação para ser validada algumas informações e as tarefas que eu tenho que executar. Então imagina, estou fazendo uma solicitação de sistemas, posso pegar aqui algumas tarefas já prontas. Eu já posso criar aqui o template, já vou colocar duas tarefas aqui que precisam ter para esse caso. Então aqui eu estou amarrando já ao meu catálogo de serviço o que ele precisa ser feito. Então já estou falando ali, ó, seu prato está criando, você pediu aquelas informações, vem com esses acompanhamentos que são as minhas tarefas para serem realizadas. Permitir que os usuários, né, os solicitantes visualizem as tarefas, aí é a configuração que pode ser feita. A gente pode fazer tudo isso aqui de configuração, adicionar as informações, ações de modelo, então a gente pode colocar uma série de ações, isso aqui a gente vai ver depois quando estiver falando de integrações, para colocar também. Então aqui eu tenho as minhas informações, perfeito, salvei, e aí a gente tem aqui também nossas regras de campos e formulário. Então eu poderia vir aqui quando estiver carregando o formulário, mesma regrinha que a gente viu lá. A gente pode vir aqui e colocar ações, por exemplo, para desabilitar os campos. Cadê aqui?
ocultar recurso, que é o que a gente colocou lá, tipo de sistema. Então, qual que é a condição? Então, vamos colocar aqui que o assunto está vazio. E aí eu posso colocar a regra aqui, então ele vai ocultar. E aí quando eu estiver alterando o campo, alterar o assunto, ele preenche as informações. E aí eu posso criar uma cascata dessas informações e visualizar tudo que eu tenho. E aí, depois ainda posso criar uma outra regra, né, de campo de formulário. Aí a gente vai de novo, cai naquela nossas ações, que a gente pode criar um script personalizado e tudo mais, e fazer as ações ocorrerem. Aqui no caso eu não vou criar nenhuma regra, só para a gente visualizar aqui. Então a gente já tem criado aqui o nosso serviço, aqui o nosso catálogo de serviços. Então se eu vim aqui em emissão de nota, está aqui o meu formulário e as minhas opções para abertura. Então a gente pode customizar muito aqui os campos de acordo com a seleção, né? Utilizando as regras de formulário, a gente consegue dar uma personalizada ainda maior ao nosso catálogo de serviços. Então aqui a ideia era mostrar para vocês como é simples criar um catálogo de serviço, fazer a configuração de incidentes e ainda utilizar algumas regras que a gente pode fazer. De uma forma bem tranquila, a gente cria um catálogo de serviço. Ações customizadas, né? A gente acabou já falando delas também dentro do nosso módulo de incidentes, de criar aquelas ações. Você já pode fazer através de API. E aí a gente vai começar um pouco aqui, só dar uma ideia para vocês também, como a gente fez na semana passada sobre incidentes. Hoje a gente aprofundou em incidentes. Hoje a gente vai falar aí sobre a parte de gerenciamento de problemas. A gente vai só mostrar a carinha para vocês, que isso aqui vai ser assunto do próxima quinta-feira. Então aqui a parte de gestão de problemas. Então tem um exemplo aqui criado, né? Se não me engano foi da última, não, faz um tempinho ainda. Então aqui eu tenho a parte de gerenciamento de problemas, onde eu tenho o cadastro do meu problema, análise, toda a parte de soluções, as tarefas vinculadas, os incidentes que estão amarrados a esse meu problema, todo o histórico e também a parte de configurações que a gente vai abordar na semana que vem não, na quinta-feira agora, toda a parte de gestão de problemas e mudanças e a parte de integrações com outras aplicações. Então a gente vai abordar todas essas configurações aqui que tem de uma forma bem simplificada também, comentar sobre a parte de CMDB. A gente vai explorar mais essa parte. Então, por hoje, a gente vai parar aqui nessa parte de cobrir totalmente a parte de incidentes e outras configurações. E aí eu deixo aberto para vocês fazerem as perguntas. Caso tenham aí as perguntas, a gente pode pegar esse tempinho para esclarecer o que a gente tem aí para conversar. Eu só vou dar uma olhada aqui que a ferramenta do GoToWebinar aqui, ela tirou as perguntas daqui da minha frente. Onde foi parar? Vamos encontrar isso aqui. Mas podem ir fazendo as perguntas que eu já vou chegar nela aí. Com relação à parte dos scripts, tá? Então aqui o que é legal de mostrar para vocês sobre os acionadores aqui personalizados, essa parte de criar aqui um novo, aqui criar uma função nova, é essa possibilidade de trabalhar com a API e você estender aí o Service Desk Plus para trabalhar não só com a própria solução, né, com os módulos e tudo mais, mas sim aproveitar e fazer chamadas para outros produtos, né, outras ferramentas e tudo mais. Então, aqui tem a opção até de drag and drop, aqui que você pode vir aqui e arrastar. Ele já cria algumas informações para você pronta já. Então dá para você criar aqui as configurações, as chamadas de forma drag and drop. Claro que conhecer programação ajuda muito, mas você pode vir aqui e fazer todo um trabalho de codificação dentro do próprio Service Desk, tá? E casar todas
soluções, ferramentas, opções, tudo aí expandir. Literalmente o céu é o limite aí com relação à parte de programação. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, de aprovação de configurações. Então, a gente pode configurar essas opções, quem são os aprovadores, deixar o padrão aqui montado para quem, o grupo aqui, a categoria, no caso se for network, sistema operacional. Então dá para fazer uma série de automações de forma bem simples aqui, ó. Pegar a informação do usuário. Aqui não vai funcionar porque eu não coloquei as credenciais. Então, basicamente, né, você pode até vincular aqui, por exemplo, qual que é a chave, né, do técnico. Então você tem essa chave da API, que é uma forma bem simples. Você vem aqui, personalizar, ele já vai gerar aqui a chave para você. E você vai ter essa informação para colocar aqui dentro. Qual que é o número do portal, né, que é o que você está utilizando aqui no caso. Ou você pode até especificar o número do portal em si. Se quiser fazer integração com outro portal, de repente um chamado que caiu em um portal, direcionar para outro. Então você consegue fazer toda essa configuração por aqui também. E aí utilizar alguns parâmetros para fazer essas configurações aqui. Bem tranquilo. Perfeito? Caso alguém tenha dúvida também, meu contato está aqui, minhas redes sociais. Pode fazer as perguntas por aí e na próxima sessão, antes de iniciar, eu respondo as perguntas que ficaram pendentes aí por vocês. Tá bom? Agradeço a todos pela participação. Espero que tenham gostado.